Graça e paz para você que está vendo esse vídeo agora aí, não importa nem o dia nem a hora. Seja bem-vindo ao canal, eu sou o escritor Márcio Ribeiro e desejo que cada um de vocês tenha a misericórdia, a paz e o amor de Deus. Sejam todos vocês bem-vindos ao canal e eu quero compartilhar com você a seguinte mensagem: escolha renovar a sua aliança com Deus. Ela está no segundo livro dos Reis, no capítulo 23, do versículo 1 ao 20. Como vocês sabem, eu sou o escritor Márcio Ribeiro, eu sou cristão, eu sou diácono, ordenado desde 1998, eu sou servo do Senhor desde 1983, sou professor de escola bíblica dominical formado, curso de formação de professor de escola dominical, eu sou estudante de administração, sou estudante de teologia. Eu sou autor de livros como, por exemplo, O Dinheiro Nosso de Cada Dia, que está disponível aí na Amazon. Você vai lá em amazon.com.br, você vai comprar o livro no formato digital, está lá. Você também pode procurar o formato impresso, você verifica lá no site as formas de pagamento, você verifica lá os prazos de entrega, no caso dos livros impressos. E aqui nesse canal você sabe que tem mensagem, você tem dica de leitura, você tem estudos bíblicos e seja bem-vindo ao canal caso você não conheça. Agradeço a cada um de vocês que já está inscrito e peço que vocês que têm visto aí os vídeos, mas não se inscreveram, se inscrevam aqui, cliquem no sininho para receber as notificações, deixem um like, comentem o vídeo, compartilhem. Quando vocês assistem e curtem, vocês sinalizam para o YouTube que esse vídeo pode ser recomendado e essa palavra pode ser espalhada. E essa é a ideia, é divulgar essa palavra. E eu quero que vocês também combatam as fake news. Nós vamos fazer o seguinte: nos comentários eu vou colocar os textos bíblicos que eu citar aqui na mensagem, inclusive esses que eu toda hora falo sobre fake news. Vou deixar nos comentários. Eu vou deixar nos comentários, como eu falei, os textos bíblicos que eu citar aqui ao longo desse texto, ao longo dessa mensagem, e te convido a vir comigo. Segundo livro dos Reis, capítulo 23, do 1 ao 20. Escolha renovar sua aliança com Deus a partir de agora. Vamos lá. No cabeçalho está assim: o rei Josias renova a aliança. Depois disso, o rei mandou chamar as autoridades de Judá e de Jerusalém. Então, o rei subiu ao templo do Senhor, acompanhado por todos os sacerdotes e profetas, pelo povo todo de Jerusalém e de Judá, desde os mais jovens até os mais velhos. O rei leu em alta voz todas as palavras do livro da aliança que tinha sido achado no templo do Senhor. O rei se colocou em pé junto à coluna real, diante do povo, e na presença do Senhor, ele e o povo fizeram uma promessa sincera ao Senhor, de que obedeceriam ao Senhor de todo o coração e de toda a alma praticariam os seus mandamentos e as suas leis, confirmando as palavras da aliança escritas naquele livro. Então, nesses 3 primeiros versículos, nós vimos que Josias, esse rei tão piedoso, ele chamou o povo para renovar a aliança com Deus. Mas por quê? Porque esse rei assumiu, volta lá no capítulo 22, você vai ver que ele só tinha 8 anos de idade quando o pai dele morreu, coisa e tal, e ele assumiu o trono de Judá. Por ter 8 anos de idade, ele teve lá um tutor. Então ele ficou ali. No 8º ano do reinado dele, ou seja, ele com seus 16 anos, fazendo alguma arrumação lá no palácio, ele descobriu esses livros da lei. Ele leu, ele viu que o povo estava fazendo tudo errado, ele chorou, ele rasgou as vestes, se cobriu de pano de pó, de cinza. Você lê o capítulo 22 do segundo livro dos Reis, que você vai ver tudo isso aí que eu estou falando. E nesses 3 primeiros versículos, ele chama o povo para renovar essa aliança.
Aí você me pergunta, o que isso tem a ver com 2023? Tem a ver que os pregadores estão aqui nas redes sociais, estão nos púlpitos, chamando o povo para uma realidade, chamando o povo para renovar sua aliança com Deus, chamando o povo para confirmar sua aliança com Deus, chamando o povo para acordar para uma realidade, porque nós estamos vivendo tempos em que o mundanismo está entrando na igreja com força, as práticas heréticas estão entrando nas igrejas com força. Está tudo errado, do mesmo jeito que estava aqui. Josias está chamando a atenção do povo. Só que ao longo desses textos que nós vamos continuar lendo aqui, vocês vão ver umas verdades assim, espirituais muito fortes, que me chamaram muito a atenção. Vamos continuar. Estou lendo no celular porque vocês já perceberam que eu tenho deficiência visual e no celular fica mais fácil para mim. Aí a partir do verso 4 o cabeçalho está assim: a reforma religiosa de Josias. Então o rei deu ordens ao sumo sacerdote Ilquias e aos outros sacerdotes e também aos guardas do templo, para que retirassem do templo do Senhor todos os objetos que eram usados na adoração de Baal, de Aserá, do sol, da lua e das estrelas. O rei queimou tudo isso nos campos do vale de Cedron, fora de Jerusalém, e levou as cinzas para Betel. Ele matou os sacerdotes dos deuses falsos, nomeados pelos reis anteriores de Judá, pois esses sacerdotes tinham queimado incenso nos altares idólatras, nas colinas da cidade de Judá e arredores de Jerusalém. Aqueles sacerdotes que haviam oferecido incenso a Baal, ao sol, à lua, às estrelas e aos planetas e a todos os exércitos celestiais. Também tirou do templo do Senhor a imagem vergonhosa de Aserá e a levou para fora de Jerusalém, para o córrego de Cedron. Ali ele queimou essa imagem e a reduziu a cinzas, que foram jogadas sobre os túmulos do povo. Também derrubou as casas dos prostitutos cultuais, localizados ao redor do templo do Senhor, onde as mulheres teriam mantos para a imagem de Aserá. O rei Josias trouxe de volta a Jerusalém todos os sacerdotes que moravam em outras cidades de Judá e derrubou todos os altares idólatras que havia nas montanhas, onde eles haviam queimado incenso. Derrubou inclusive aqueles que estão em lugares tão afastados como Geba e Berseba, e além disso ele destruiu altares idólatras colocados na entrada do palácio de Josué, o governador de Jerusalém. Esse palácio estava localizado à esquerda de quem entra pela porta da cidade. Vamos dar uma parada aqui. Prestem bem atenção no que eu vou falar. Não confundam reforma religiosa com intolerância religiosa. Aqui a gente leu aqui que Josias queimou imagens, coisa e tal. Estamos falando da reforma religiosa dentro da casa do Senhor. Não estamos falando de sair por aí entrando em um terreiro de religião de matriz afro para quebrar nada, não. E pelo amor de Deus, não estamos falando de sair detonando as outras religiões, não. Por favor, estou explicando bem explicadinho, nos seus mínimos detalhes, como tinha aquele homem da Praça Nossa que fazia, que é para ninguém ter ideia de jirico de sair fazendo intolerância religiosa por aí, não. Eu usei a expressão ideia de jirico porque é ideia de jirico mesmo. Você vai me desculpar a franqueza, mas eu prego desse jeito. A pregação é desse jeito, como Deus entrega. E a mensagem de Josias está sendo bem dura aqui. Ela está sendo bem dura. A gente vai ver aqui, ao longo desse texto, que só teve um probleminha. Isso tudo aconteceu quando já era tarde demais. A gente vai ver aqui e a gente vai entender. Então segura aí, que eu parei no verso 8, foi o último que eu li, para fazer essa observação.
Não é para ninguém sair por aí quebrando nada referente à religião de ninguém. O assunto é interno. Para ficar mais claro ainda, 2023, Brasil, o que Josias mandaria fazer se fosse hoje é: arranca de dentro da igreja os prostitutos cultuais, aqueles que pregam com isso aqui, din-din. E quando recebem isso aqui para pregar, eles não falam que Deus manda. Raciocina comigo aqui. Se eu sou um pastor e eu estou pagando para você pregar na minha igreja, é óbvio que você não vai querer perder a boquinha. Então, se você receber de Deus uma mensagem dura e entregar naquela igreja, eu não vou convidar você para pregar de novo. Você está captando, você é inteligente o suficiente. Então, Josias está falando isso aqui. Os prostitutos cultuais, os que tinham a vida corrompida. Sabe, esses que andam por aí, que estão com a vida toda errada e andam por aí pregando a palavra de Deus. A internet está cheia desses escândalos, eu já falei várias vezes, e cada vez que eu faço um vídeo aparece um novo, aparece um escândalo novo. Agora já teve um outro cantor, um garoto, que supostamente saiu do armário. Aí daqui a uma semana, quando eu vier fazer aqui o próximo vídeo, vai aparecer outro escândalo. Aí você está me dizendo, tá jogando praga? Não, não estou jogando praga, eu estou falando da realidade. Até porque a Bíblia diz, vou deixar os textos aí nos comentários: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas quem perseverar até o fim será salvo. A Bíblia também diz, ai daquele por quem os escândalos vierem. A Bíblia diz que vai chegar o tempo da separação do joio e do trigo. De repente esse tempo até já está chegando. Entendeu? As máscaras estão sendo arrancadas. E não se surpreenda, vai ter muita máscara ainda para ser arrancada. E vocês não têm noção. E vai ser uma coisa que vocês vão ficar de boca aberta. Vocês vão olhar, poxa, esse aí, essa aí, esse cantor, essa cantora. Vocês vão ficar de boca aberta com o que ainda vem. Entendeu? Vamos continuar. Você vai entender mais ainda o que eu quero dizer. E vou repetir, não é para ninguém ter ideia de jirico para sair com intolerância religiosa, batendo nos outros das outras religiões, não. Amaldiçoando as pessoas das outras religiões, não. O assunto é interno. Josias viu tudo errado dentro da casa de Deus. Tá? Vamos aprender a interpretar a Bíblia. Vamos aprender a usar a hermenêutica, a exegese. Vamos lá. Olha o verso 9. Embora esses sacerdotes, que eram conhecidos como sacerdotes dos altos, não oferecessem sacrifícios no altar do Senhor em Jerusalém, eles comiam pães sem fermento junto com os outros sacerdotes. Depois o rei profanou o altar de Tofete, que fica no vale dos filhos de Inom, de maneira que ninguém mais podia usar esse altar para sacrificar seu filho ou sua filha ao deus Moloque. Ele retirou os cavalos que os reis de Judá haviam dedicado à adoração do sol e queimou os carros que também haviam sido consagrados à adoração do sol, localizados perto da entrada do templo. Essa entrada ficava próxima do quartel de um oficial chamado Natan-Meleque. O rei também derrubou os altares que os reis de Judá haviam construído sobre o terraço do palácio, em cima da sala de Acais, e destruiu os altares que Manassés tinha construído nos dois pátios do templo do Senhor. O rei esmigalhou esses altares e espalhou os pedaços pelo vale de Cedron. O rei também profanou os altares idólatras que havia nos montes ao lado leste de Jerusalém e ao sul do Monte da Destruição, que Salomão, rei de Israel, havia construído para Asterote, a detestável deusa dos Sidônios, para Camus, o detestável deus dos Moabitas, e para Moloque,
o detestável Deus dos Amonitas. O rei Josias esmigalhou as colunas, derrubou os postes sagrados de Aserá e espalhou ossos humanos nesses locais. Bom, parei no verso 14. Vou repetir. O próprio texto aqui que nós lemos falou. Ele falou do rei Salomão, do rei Acaz, do rei Manassés. Só rei que conhecia a palavra de Deus, mas que fez tudo errado. Ofereceu sacrifício para outros deuses, construiu templos para outros deuses. Então, eu repito, o assunto é interno. Se a gente pegar e trouxer para cá, século 21, 2023, século 21, nós vamos ver que é para tirar de dentro dos altares dedicados ao Senhor pessoas que têm suas vidas dedicadas a Mamon, Deus do dinheiro, pessoas que têm suas vidas estão servindo lá no mundo, tipo assim, o cara passa o dia com a amante, aí chega de noite, sobe na tribuna para pregar a palavra, a varoa ao dia todo com outro varão que não é o marido dela, aí vai de noite para lá para botar a mão na cabeça dos outros para interceder. Aí senta na mesa da consagração. O varão lá que toca o louvor passa o dia todo tocando música secular, cantando música secular, ensaiando música secular, pega os instrumentos dele para tocar música secular, chega no altar para tocar louvores ao Senhor. Ou até no altar mesmo, na passagem de som, ficar tocando música secular. Estou falando que eu já vi. Já cheguei em igreja para pregar e em várias igrejas que eu cheguei para pregar, nas passagens de som, os varõezinhos do louvor lá tocando música secular. Então não estou falando nenhuma novidade. E tem vídeo aí no YouTube mostrando. Tem um vídeo específico aí no YouTube que mostrou o varãozinho lá do instrumento de sopro se empolgando, tocando o pagode do Raça Negra dentro do culto. Louvor, tocando, ele no meio do louvor meteu um arranjo de um pagode do Raça Negra. O outro varãozinho lá na hora do louvor também meteu um solo de guitarra do Guns N' Roses. Um outro varão em outra igreja botou um outro solo de guitarra do Guns N' Roses no meio do louvor. Eu já vi o varãozinho no baixo tocar Billy Jean, numa igreja que eu cheguei para pregar, o cara fazendo passagem de som, tocando Billy Jean. Vi outro varão no teclado tocando Jump do Van Halen. Um conjunto suposto Ministério de Louvor de uma determinada igreja tocando Smells Like Teen Spirit do Nirvana na passagem de som. Os caras estão de brincadeira. É disso que Josias está falando. É dentro. Conserto é dentro. Vale para mim, começando por mim. Vale por mim. O que eu estou fazendo de errado? Eu tenho que começar o primeiro a me consertar. E você que está me vendo aí que conhece a palavra de Deus também. Dá uma examinadinha na sua vida e vê se não tem alguma coisinha aí que precisa consertar. Por mínima que seja. É isso que Josias está falando. Agora vamos continuar a leitura para a gente prosseguir para ir para o final da mensagem. Vamos lá. O cabeçalho diz aqui: Josias leva a reforma até o norte. Olha como é que é. Lembram que já falamos em vídeos anteriores que o reino de Israel foi dividido por causa de quê? Da idolatria de Salomão. Salomão idolatrou, se prostrou diante de outros deuses e, como punição, Deus permitiu que houvesse a divisão do reino. Aconteceu no reinado de Roboão. 10 tribos se rebelaram contra Roboão, acompanharam Jeroboão e formaram o reino de Israel ao norte. Nós vamos ler agora aqui. 2 tribos, Judá e Benjamim, ficaram ao sul, formaram o reino de Judá. Então Josias era rei de Judá, começou a reforma em Judá. Mas Deus estava tão irado com o que estava acontecendo, era um povo só, mesmo sendo em 2 reinos, mas era um povo só. Josias foi até o norte para levar essa reforma. Acompanha aqui, verso 15. Josias também derrubou o altar de Betel, o altar idólatra construído por Jeroboão, filho de Nebate, que levou Israel a pecar. As pedras ele reduziu a pó e queimou o poste sagrado de Aserá. Quando Josias olhou ao seu redor, notou que havia diversas sepulturas na encosta da montanha. Então ele deu ordens aos seus homens para que
tirassem das sepulturas os ossos e os queimassem sobre o altar de Betel, a fim de deixar impuro esse altar, conforme a palavra do Senhor, proclamada pelo homem de Deus, que declarou que essas coisas aconteceriam no altar de Jeroboão. Que monumento é aquele ali? Perguntou o rei. E os homens da cidade lhe disseram: é a sepultura do homem de Deus que veio de Judá e anunciou que aquilo que o rei acaba de fazer aconteceria aqui ao altar de Betel. Prestar atenção, muitas vezes a profecia não se cumpre na hora, vai se cumprir tempos depois. Passou-se muito tempo aqui para a profecia que esse homem entregou para Jeroboão se cumprisse. Olha o verso 18. Então o rei Josias respondeu: deixem que fique onde está, ninguém mexa nos seus ossos. Assim não queimaram aqueles ossos e nem os ossos do profeta que veio de Samaria. Como havia feito em Betel, Josias profanou e tirou todos os altares idólatras nas montanhas de toda a região de Samaria. Eles tinham sido construídos pelos diversos reis de Israel, que com isso provocaram a ira do Senhor. Josias matou todos os sacerdotes desses altares idólatras, ali mesmo em seus próprios altares, e queimou os ossos humanos sobre os altares, para deixá-los impuros. Depois disso, voltou para Jerusalém. Então, a gente viu que a ordem de Deus que foi dada a Josias foi bem clara. Josias saiu fazendo mesmo a reforma, porque estava tudo errado no meio do povo de Deus. Estava tudo errado naquele tempo. Só que se vocês continuarem a leitura, vocês vão ver que, infelizmente, já era tarde demais. Por que já era tarde demais? Porque já havia sido decretada a sentença sobre Judá. Já havia sido decretada a sentença. Foi no período do reinado de Josias que Deus levantou Jeremias para profetizar. E Jeremias profetizou. Os outros profetas já vinham avisando. Judá se conserta. Foi o caso de Isaías, foi o caso de Miqueias. Mas também havia profetas avisando em Israel, ao norte. Israel se conserta. Foi o caso de Acabe, foi o caso de Oséias, Elias, que profetizou contra Acabe, o caso do Oséias, foi o caso de Amós, que era de Judá, mas Deus mandou ele ir para Israel profetizar. Então, o povo estava bastante consciente de que estava pecando contra o Senhor. Continuava no pecado porque queria, não queria se consertar. Jeremias, quando foi levantado por Judá, já foi levantado para dizer, já era. Judá vai ser invadido, levado cativo pela Babilônia. E a promessa que foi feita ao rei Josias foi o seguinte: não vai ser no teu reinado, vai ser depois. Então Deus não permitiu que Josias passasse por essa humilhação. Ele fez a parte dele, ele obedeceu, só que infelizmente era tarde demais. A reflexão que eu quero trazer para nós hoje é a seguinte: será que nós vamos esperar ser tarde demais para fazer a reforma religiosa que precisa ser feita na igreja evangélica brasileira? Será que nós vamos esperar, vamos ter que esperar um povo, um exército mais forte se levantar, invadir, destruir, como aconteceu com Judá? Babilônia entrou, barbarizou, vocês conhecem a história. Vocês vão esperar isso acontecer? Nós vamos esperar isso acontecer? Os sinais estão aí, as coisas estão acontecendo. Os profetas estão sendo levantados para pregar, estão sendo levantados para exortar. Às vezes nós ficamos chocados com o que nós vemos na internet, os escândalos, coisa e tal. Nós não sabemos a motivação que está levando as pessoas a denunciar os escândalos, dando nome e sobrenome de quem está fazendo. Não compete a mim julgar, o julgamento pertence a Deus, e eu estou deixando aí nos comentários os textos bíblicos que falam sobre essa questão do julgamento, tá? Não quero aqui ficar julgando ninguém. Deus conhece o coração de cada um. Eu estou denunciando, mas eu só não estou falando o nome de ninguém. A única coisa que eu não faço é falar o nome de ninguém. Primeiro, porque muita gente já falou. Segundo, porque eu não sou fofoqueiro, não estou aqui para isso.
não é minha intenção, entendeu? Ficar dando nome de ninguém, dando CPF de ninguém. Levando para o lado pessoal, vamos dizer assim. Eu quero trazer a exortação que Deus está mandando eu trazer para nós, que começa por mim, para que nós venhamos a nos consertar, antes que seja tarde demais, antes que venha a sentença que diga, já deu, antes que se levante um Jeremias mandado por Deus para dizer, Brasil, já deu, Igreja Evangélica Brasileira, já deu, chega, vocês já foram longe demais. Começou por Israel, que foi invadida pela Síria, e depois Judá foi invadida pela Babilônia. Depois disso tudo foi que o povo novamente, os dois reinos se uniram novamente e formaram um só, o reino de Israel. Mas aí já estava cativo na mão dos gregos, depois na mão dos romanos. Jesus, quando veio para cá, Israel estava cativo na mão dos romanos, enfim. Será que nós vamos ter que esperar isso tudo acontecer? Sermos escravizados por ímpios? Vamos pensar nisso. O momento de fazer a reforma religiosa. A reforma da reforma protestante é agora. Pois é. Só até aqui foi o que o Senhor ministrou ao meu coração. E eu vou repetir o tema. Escolha renovar a sua aliança com Deus. O livro é o segundo livro dos Reis, capítulo 23. Eu li do 1 ao 20. E que Deus esteja abençoando a cada um de nós nesse momento. A palavra de Deus, ela é viva, ela é atemporal, ela é universal, ela é abrangente. E não importa o dia nem a hora que você esteja vendo esse vídeo, eu tenho certeza que Deus haverá de falar com você. Obrigado pela paciência, obrigado por ter ficado até aqui, obrigado a cada um de vocês que já está inscrito, e vocês que não se inscreveram, se inscrevam no canal, cliquem no sininho, deixem um like, comentem, compartilhem. Eu espero cada um de vocês no próximo vídeo e individualmente eu quero desejar a você o seguinte: que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê paz.